Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Hoje é dia 20 de outubro do ano de 2024. Vamos já entrando nas nossas vibrações iniciais, agradecendo a Deus, ao nosso mestre amigo Jesus, pela oportunidade de, neste momento, nos ligarmos às forças espirituais superiores, podermos nos desligar um pouco dos nossos problemas maiores da semana, tentando ressignificar cada um dos nossos objetivos, dos nossos desafios e pedindo a Jesus, o nosso mestre querido, que possa em mais um evangelho nos guiar, nos ajudar, trazer as intuições necessárias, pedindo a vocês, mais uma vez aqui no início do Evangelho, que possa nos ajudar curtindo, comentando, deixando a cidade, o estado, ou trazendo alguma mensagem de esclarecimento que as pessoas possam ler. Também você está realizando a caridade e também nos ajudando, compartilhando a caridade da divulgação. Este mês de outubro, nós estamos falando um pouco sobre o Espiritismo, a importância desta doutrina, desta filosofia, desta religião que nos guia, que nos eleva. O Espiritismo salvou muitas pessoas que estão aqui ouvindo e ainda salvará no futuro com o seu consolo. Vamos então agradecer ao nosso querido Allan Kardec. Este mês é um mês em homenagem a ele, por ter materializado o Espiritismo no planeta Terra, por ter tido a coragem de enfrentar naquela época, com uma dominação extremamente diferente da que é hoje, onde religiões ou surgimentos de novas filosofias eram muito mais desafiadoras do que é hoje, ainda é, sem dúvida, mas pensar um pouco fora do contexto padrão que estava ali na sociedade atual trazia grandes conflitos internos e, obviamente, externalizava para a sociedade como repressão. Se você pensasse de alguma maneira diferente, você era, obviamente, taxado ali ou como louco, ou criticado, ou eles diminuíam. Então Kardec enfrentou muitos desafios, muitas críticas, sem dúvida alguma foi uma encarnação, aliás, uma reencarnação muito desafiadora. E é por isso que a gente vibra aqui por ele, aonde quer que ele esteja no plano espiritual, e agradecemos imensamente o seu trabalho de extensão do Espiritismo. Vamos então para a nossa prece inicial, pedindo ao nosso mestre amigo Jesus a autorização para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, Pai amado de infinita bondade, mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, neste momento estamos aqui, ao vivo e depois gravado para as pessoas que vão assistir, reunidos numa só egrégora, num só pensamento de amor, de vibração, para o nosso planeta, para o nosso país, para a nossa cidade e para a nossa casa. Pedindo, Senhor Jesus, que neste momento direcione este Evangelho, a minha palavra, que ela possa ser, neste momento, guiada pelos espíritos superiores e que eu possa levar um pouco, através do ensino de hoje, um pouco de vibração, de amor para cada um que irá ouvir, encarnado ou desencarnado, este Evangelho no lar, este momento de oração, de passe e de aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Assim, então, muito agradecido, iniciamos este Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Vamos então iniciando, continuando um pouco com as reflexões espíritas. Hoje, o tema proposto por nós aqui, pensado, é por que o Espiritismo, então, é uma filosofia, uma religião de racionalidade, de raciocínio e não de fé cega. O que nós nos diferenciamos de algumas outras religiões, é claro, com todo respeito a todas as outras religiões, é claro que o Espiritismo
não quer impor seu pensamento filosófico e religioso, até mesmo porque nenhuma imposição a gente colhe frutos, mas sim quando a pessoa faz a sua própria análise, internaliza esses conceitos e aí sim ela começa a compreender sobre a vida além da vida, a reencarnação, enfim, outras questões que o Espiritismo traz. Por isso que nós espíritas não entendemos a imposição, ou seja, ir até a casa da pessoa ou tentar evangelizar, até mesmo porque toda a sociedade, ainda mais aqui no Brasil, já conhece os fundamentos cristãos, mas quando você vai ver, pouquíssimas pessoas de fato seguem o cristianismo, sabem às vezes até o conceito, leem, até se dizem cristãos, mas para seguir o cristianismo é muito mais profundo, demanda reforma íntima, e é isso que o Espiritismo propõe. Então a pessoa ela tem que estar preparada psicologicamente, internamente, para decidir. É uma decisão interna de uma nova construção de pessoa, de ser humano, modificar. A gente tem falado bastante sobre essa reforma, sobre deixar um pouco o seu passado e renovar-se nas ideias. Então, não é uma imposição, por isso o Espiritismo tem este conceito. Mas vamos entender um pouquinho então, porque o Espiritismo é uma fé racionalizada, ou ao menos deveria ser. Muitos de vocês que estão escutando talvez pode já ter ido em algum centro espírita e pensado, poxa, mas eu acho que este ou aquele centro não está seguindo uma fé racionalizada. Aí, provavelmente, eles não estão entendendo de fato o conceito que Kardec quis passar. Isso pode ocorrer, né, pessoal? O Brasil é muito grande, nós temos centenas, né, de muitos centros espíritas. E às vezes o grupo que está ali administrando ou conduzindo este centro espírita não está conduzindo ele ali nesta perspectiva de Allan Kardec que trouxe para nós. Então a gente vai trazer alguns conceitos só para vocês entenderem e para vocês também desenvolverem o bom senso, com passagens até mesmo das obras de Allan Kardec, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós trabalhamos aqui no Evangelho no Lar. O Espiritismo é considerado uma doutrina racionalizada porque se baseia em uma abordagem lógica e crítica sobre os fenômenos espirituais e as questões existenciais. Kardec, ao organizar a doutrina espírita, adota então um método de análise e investigação científica dos fenômenos mediúnicos, procurando sempre entender as causas, as consequências de forma racional. Esse método científico, pessoal, é claro que talvez não seja o mesmo utilizado hoje. Lembrando que nós estamos falando ali de 1850, que Kardec começa a pensar. A ciência, a cada década ou a cada 50 anos, ela modifica muito a perspectiva. Mas não quer dizer que na época ele não tenha utilizado esse método de pesquisa para identificar o que tinha ali, provocando aquelas mesas girantes. Era apenas um espetáculo teatral? Havia uma forma inteligente, havia um truque por trás? E ele foi investigar com um olhar neutro. E a partir desta investigação, do olhar mais atento da pesquisa, é que ele começa a compreender que há uma forma inteligente, no caso um espírito, que mais tarde ele iria dar o nome, que movimentava, que respondia as perguntas, lembrando que à época de Kardec, a mediunidade também era usada muito como espetáculo artístico para promover ali a alegria popular, né? Não tinha essa organização e nem tinha esse nome, mediunidade, porque Kardec que traz esse nome, que faz essa compreensão sobre o que é mediunidade, e ele mesmo pontua muito sobre a não cobrança da mediunidade. Os espíritos superiores ensinam a ele, então, que a mediunidade é uma ferramenta que deveria ser usada para ajudar o próximo. Aliás, é ainda. Então, Kardec traz esse conceito da não cobrança da mediunidade e sim de um auxílio de caridade. A mediunidade, então, todos nós podemos ter a possibilidade de ter, todos somos médiuns, todos podemos ter o contato espiritual, uns em mais, outros em menor grau. Vai depender aí da missão, da sua programação reencarnatória, do seu propósito de vida, mas todos podemos sim ter acesso ao plano espiritual, inclusive nos sonhos, né? Durante o sono,
nós podemos nos desprender e entrarmos em contato aí com os espíritos amigos superiores ou aqueles que estão tentando aí nos prejudicar também. Mas enfim, todos nós podemos ter contato com este plano espiritual. Então todos somos médiuns, por assim dizer, e Kardec vai entender o que era aquilo ali. O método científico, Kardec trata o estudo dos fenômenos espirituais com um método semelhante ao científico. Então não é que era um método extremamente científico, mas era um método de pesquisa. Quando os pesquisadores, os cientistas vão pesquisar algo, eles vão com uma visão neutra observar. Então, por exemplo, se um cientista vai observar uma religião ou como surge determinado micro-organismo, ele vai observar com a visão neutra, vai coletar todos os dados e fazer uma análise e ver, tentar verificar, tentar trazer questões históricas, enfim. Só explicando aí para quem não compreende talvez como funcionam esses métodos científicos. Kardec trata então esses fenômenos espirituais investigando e classificando as manifestações espirituais, fazendo principalmente perguntas aos espíritos e comparando as suas respostas. Ele buscou verificar a consistência das mensagens recebidas, evitando aceitar informações apenas pela fé cega. Olha, então, o trabalho que Kardec fez, e a gente tem aí historicamente até aquele conceito de que ele mandava a mesma pergunta, né, para vários médiuns em diversas regiões diferentes, e lembrando que nós estamos falando de uma época que não tinha internet, né, nem telefone, os médiuns não podiam se comunicar. Por isso também nós temos aí, como Kardec classificou ali, as cartas com as perguntas demoravam até semanas para chegar, e quando chegava ele comparava as respostas, e somente, obviamente, as respostas que estavam corretas com todos os médiuns que foram ali catalogando o livro dos Espíritos. E muitos perguntam assim, nossa, mas será que as respostas eram idênticas? Não, pessoal. Claro que não, porque passa pelo filtro mediúnico. O que Kardec avaliava era o conceito da resposta. Então, obviamente que o médium ele vai ter o filtro mediúnico, que é as suas memórias, a sua questão cultural, a sua questão psicológica, enfim. E poderia, de forma geral, ter respostas diferentes, mas com o mesmo conceito. Então, entende-se que ali Kardec, obviamente, teve essa avaliação mais aprofundada. E muitas também poderiam ter semelhanças, porque às vezes os médiuns estavam no mesmo nível. O Espiritismo não exige que você aceite nada sem questionamento. Isso é muito importante e eu vou ressaltar aqui, repetindo para vocês. O Espiritismo não exige que você aceite nada sem questionamento. Então, você, a partir de hoje, se você está chegando agora no Espiritismo, ou se você já é espírita há muito tempo, mas nunca ouviu falar sobre isso, não precisa aceitar nada sem questionar. Por isso que o espírita deve estudar, ler, pesquisar. E hoje nós estamos numa era que não se tem desculpa para não estudar. Nós temos conhecimento muito fácil na internet, claro que avaliando as fontes, né? Você tem que observar aí também. Nós temos muitos livros gratuitos, inclusive na internet, em audiobook, livros aí de forma gratuita que a própria FEB distribui. Então você não precisa engolir nada. Eu não entendi esse conceito, pode pesquisar. Eu perguntei lá no centro, eles não me responderam de maneira adequada, mas nós temos a internet. E se o centro que você está não aceita questionamento, observe, porque não é o que o Espiritismo fala. Se você não aceita ou não entende, você tem o direito de perguntar. Às vezes tem um momento correto, que são em grupos de estudo. Durante a palestra ali, muitos centros não permitem, né, as perguntas, porque às vezes pode tumultuar, às vezes pode ter pessoas ali com muitas perguntas, então pode atrapalhar a pessoa que está ali fazendo a palestra no dia. Mas, nos grupos de estudo, aqueles que têm ali os estudos básicos da doutrina espírita, grupos de estudo sobre livros espíritas, sim, você não só pode, mas como deve questionar. E o dirigente do grupo, nem sempre ele vai ter todas as respostas. Nem sempre. Mas o que ele tem que te orientar? A pesquisar, se ele não souber, ou ele mesmo pesquisar para levar na próxima semana. Eu também sou dirigente de grupos espíritas e nem sempre eu tenho resposta sobre tudo. Às vezes eu falo, sobre isso ainda não lembro, mas vamos estudar. Vamos pesquisar. Estamos aqui para aprender.
Como Leon Denis falava, em matéria de espiritismo não temos doutores nem pós-doutores. Estamos todos aqui aprendendo. Em Evangelho também. Lembra o que o Emmanuel falou com o Chico Xavier? O Emmanuel, que escreveu vários livros sobre Cristo, sobre o Evangelho, ele falou com o Chico: Chico, quando eu vou ao plano espiritual evoluído, que eu vou aprender sobre o Evangelho lá, com espíritos evoluídos, eu me sinto como um crocodilo na frente deles. Por que ele usou essa expressão, né? Como ali um réptil na frente de anjos, enfim. Eu não sei ainda muita coisa. Emmanuel demonstrou ali uma humildade. Também me recordo de uma outra passagem quando perguntam para o Chico: Chico, qual é a novidade do movimento espírita? Né? Sempre perguntavam para ele, porque Chico publicava muitos livros, às vezes 2 ou 3 por ano. Teve ano do Chico publicar mais de 4 livros de mensagem, de história. Então eles sempre perguntavam. E o Chico sempre falava: bom, meu filho, a novidade do movimento espírita continua ainda sendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque enquanto nós, humanidade terrena, não estivermos praticando 100% que está escrito ali, nós ainda precisamos ler, reler e interpretar o Evangelho segundo o Espiritismo. E quantos de nós lemos o Evangelho, passa um tempo, um ano, vamos ler de novo, entendemos tudo. Nossa, mas eu li isso aqui mesmo, aí vamos entendendo mais. Por quê? Não somos a mesma pessoa. A cada ano que passa, nós modificamos. Mesmo que você fale: nossa, esse ano eu não mudei nada, né? Nós estamos chegando aí quase novembro, terminando 2024. Muitas pessoas falam: não, esse ano eu não evoluí nada. Evoluiu sim, só que você não percebe às vezes, porque é muito pouquinho. Mas observa durante esse ano as coisas que você fez, as novidades que você viu, os filmes, tudo que você assiste, tudo que você ouve de espiritualidade, enfim, pode ter te modificado um pouquinho, você nem percebeu. E aí, suponhamos que você leu ali o Evangelho no início do ano. Se você for ler no início de 2025, você vai ver coisas, ou perceber, ou reinterpretar de uma outra forma. Parece mágica, né? Às vezes a gente abre um livro espírita, eu tenho aqui, né, na minha estante na biblioteca. Às vezes eu abro um livro e falo: nossa, tem 6 meses que eu não abro esse livro. Eu abro, leio uma coisa, parece que eu nunca tinha lido aquela passagem. Já li várias vezes, obviamente, porém, sou uma nova pessoa a cada mês, a cada ano, a cada década, porque tenho novos aprendizados e novas experiências de vida. Isso nos faz o quê? Seres humanos que evoluem. Todo mundo passa por essa etapa, uns mais, outros menos, vai depender das fontes, obviamente, que a gente bebe, do que nós procuramos, se a gente quer estudar ou não. Kardec, então, esclarece que a fé precisa ser baseada em entendimento e não em dogma imposto. Muito importante isso aqui para nós espíritas também. Então, às vezes a gente vem de várias reencarnações aceitando o dogma imposto. Não, porque é assim, porque é. Não tem um fundamento ali. Como a gente fala, a gente respeita todas as religiões, mas a gente não concorda filosoficamente com muitas delas. Quando fala é assim, porque Deus quis. Não, o Espiritismo até não sabe tudo, não, tá, gente? Claro que o Espiritismo não trouxe todas as verdades e talvez a gente não conheça nem 30% do plano espiritual. Ainda estou sendo muito otimista aqui com esses 30%. Talvez a gente não chegou nem a 20% do que realmente seja o plano espiritual. Isso com todas as obras de Kardec e outras que vieram depois. Eu sou suspeito para falar, né? Porque assim, eu acho que a gente não chegou aí nem a 30% do entendimento do plano espiritual. Temos muito a aprender ainda, mas aceitar dogmas, os dogmas assim, não, porque é assim, porque é. E como eu disse, o Espiritismo também, ele não vai saber responder tudo, porque tem coisas ainda que não chegou para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A questão de Deus. Kardec fala sobre Deus, outros médiuns falaram, mas nós ainda não temos o entendimento. E ainda assim estaremos longe dessa compreensão total de Deus. Nós não temos essa compreensão total, temos uma ideia. Evolução do pensamento, a doutrina espírita, ela é flexível. E tem que ser, porque isso não sou eu, William, que estou falando, é Kardec que falou. Ela se atualiza de acordo com o progresso da ciência e do conhecimento humano. Isso reforça o caráter racional, pois ela não pode se prender a verdades imutáveis.
mas se adaptar conforme novas descobertas. O que Kardec falou sobre isso, né, pessoal? A doutrina espírita deve entender esta evolução natural das coisas, da sociedade, da cultura. Isso iria, e Kardec sabia, Kardec e os espíritos superiores, que a sociedade ia mudar muito. Se nós voltarmos agora em 1857 em Paris, nós vamos ver o quanto nós modificamos. Muitas questões. Por mais que a gente ache, a humanidade está a mesma coisa. Não, não está. Podemos sim ter muitas semelhanças com a sociedade do passado, mas modificamos. Tanto se nós colocássemos alguém ali de 1857 e transportássemos eles aqui para quase 2025, eles iriam ter uma certa dificuldade no primeiro momento de compreender como está funcionando este mundo aqui agora. Então, Kardec fala pontualmente nas suas obras que o Espiritismo não tem essa de verdades imutáveis. O que é a verdade imutável, pessoal? É essa verdade, pronto e acabou. Não, a gente tem que ouvir. Por isso nós temos a fé racionalizada e o bom senso. Vamos escutar, vamos ver se faz sentido, quantos médiuns estão falando sobre isso, será mesmo? Vamos avaliar, porque senão a gente cai nos mesmos conceitos. O Espiritismo ele sempre vai buscar conciliar a ciência com os fenômenos espirituais, propondo que o que não pode ser explicado hoje pela ciência material poderá ser no futuro compreendido à medida que o conhecimento humano avance. Isso reflete a confiança no progresso intelectual e moral da humanidade. Então, para que isso fique muito claro, a ciência é muito respeitada no Espiritismo, por isso as pesquisas sérias, obviamente, e que trazem aí um desenvolvimento para todos nós. E de que maneira nós podemos trabalhar e intercalar. Por exemplo, a gente está falando aqui, vocês estão me escutando através de uma ciência da tecnologia, através da possibilidade dessa ciência, da pesquisa, da elaboração aí dos nossos celulares, microfones, internet, notebook, televisão, não sei por onde você está me escutando agora, nós temos a possibilidade de falar sobre Espiritismo. Na época de Kardec, naquela época ainda, muito raso as possibilidades tecnológicas, a maioria era pela imprensa escrita, pelo livro escrito, então nós modificamos e o Espiritismo aí vai se adaptando a todas essas, né, ciências. E aí, nós entramos num tema que a gente fala muito aqui, que eu queria trazer para vocês, mas antes eu vou... O trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai dizer, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então Kardec traz essa pontuação aí. Fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, porque senão a ciência vai evoluindo, nós continuamos ali naquela fé, aliás, naquele dogma imutável, que é assim mesmo, e que nós nunca podemos evoluir. Por exemplo, no Espiritismo nós entendemos o conceito de reencarnação. Nós sabemos tudo de reencarnação? Nós sabemos tudo, todos os parâmetros, como a espiritualidade faz? Não. Nós sabemos alguns casos que vieram, principalmente pelas obras de Chico Xavier e André Luiz, ou da Dona Ivone, no Memórias de um Suicida. Nós temos alguns casos, mas a reencarnação e a programação reencarnatória não é uma receita de bolo. E até o presente momento, nós sabemos o que nós temos possibilidade de compreender. Então veio Kardec e trouxe o conceito da reencarnação, trouxe a questão da lei de causa e efeito, e é claro, nós vamos evoluindo nesse entendimento. Suponhamos depois que vem uma nova descoberta ou científica sobre a reencarnação e que traga ou pense um conceito novo. Primeiro, pessoal, que lembrando que o plano espiritual também evolui conforme nós evoluímos. Os conceitos podem modificar. Se na Terra há evolução, vamos analisar, se nós voltássemos em 1857, na época de Kardec, e fôssemos a um hospital, nós veríamos um hospital muito menos evoluído tecnologicamente do que agora. Se a gente for no hospital moderno, nós vamos ver aparelhos de exames mais modernos,
que foram inventados depois aí da década de 90, muitos aparelhos mais tecnológicos que podem ver dentro do corpo humano profundamente, sem ter que abrir. Nós não viríamos isso lá. Nós evoluímos aqui na Terra. E é claro que no plano espiritual também, isso o André Luiz fala, que o plano espiritual está há muitos e muitos anos à frente do que a Terra está em evolução tecnológica em todos os sentidos. Todos os sentidos há uma evolução maior. E é claro que se nós pudéssemos viajar ao futuro, talvez lá para 2000, daqui uns 50 anos talvez, vamos pensar aí, ou mais 60 anos, nós poderíamos ver um hospital completamente diferente. Isso não diminui os conceitos que Kardec falou ali em 1857, mas Kardec nos propõe o quê? Um avanço para analisar. E se, por exemplo, a ciência validar, por exemplo, a reencarnação, conseguimos provar que há reencarnação, de fato mesmo, né? Toda a ciência entender isso, porque nós sabemos que hoje tem muitos cientistas, né, que pesquisam sobre essa questão das vidas passadas, nós temos até especialistas fazendo tese de doutorado e mestrado sobre vidas passadas, muitos até sem um viés religioso, tá? Avaliando mesmo marca de nascença, tem muitos pesquisadores, inclusive eu tive a oportunidade, né, de entrevistar uma dessas pesquisadoras que fizeram aqui um mestrado e doutorado na UFJF sobre vidas passadas. Fez a entrevista com mais de 200 pessoas que lembravam de fato da sua vida passada. Então, a ciência tem se interessado, mas ainda não se consegue provar 100%. Por quê? Porque não é material. Algumas questões não são materiais. Mas a gente não sabe no futuro. Como que ficará daqui a 50, daqui a 100, daqui a 200 anos, como funcionará essas pesquisas. Ou pode ser que continue mais ou menos como está. Mas nós já temos, né, pessoas aí interessadas neste estudo. Pois eu vou deixar o link aqui dessa pesquisa, né, que eu fiz. Aliás, pesquisa não, né, que a doutora fez e nós fizemos essa entrevista com ela, é muito interessante. Ela tem outros materiais aí na internet sobre essa pesquisa e nós podemos avaliar que a ciência também ela não negligencia todo esse esforço, ela tenta entender e tenta avaliar. É claro que essas conclusões podem modificar ou não um pensamento central sobre a reencarnação, mas de fato o Espiritismo tem a proposta de acompanhar e de respeitar. E o que nos diferencia, então, o Espiritismo de uma seita? Lembra que eu falo muito aqui para nós termos cuidado com as seitas. E muitos locais podem se disfarçar de religiões espiritualistas ou até mesmo espírita e ser ali uma seita. É por isso que quando a gente lê e estuda Kardec, a gente fica atento com a nossa fé racionalizada em dia. Na Revista Espírita, Allan Kardec tratou da questão da fé raciocinada e da necessidade de questionar e analisar criticamente as informações espirituais. A fé raciocinada, diz ele, né, Kardec, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, não tem que temer o exame, porque nada pode prevalecer contra a verdade. A fé cega, por sua vez, receia o exame, porque sabe que seria derrotada. Só ela impõe o silêncio, o isolamento e foge da luz. É este o caráter da fé em todas as doutrinas absolutas. Me fez lembrar aqui, né, quando eu li esse texto, quando Chico Xavier era questionado e pesquisado. Chico Xavier foi questionado e pesquisado várias vezes e ele não temia. Chico Xavier faz truque. Chico Xavier faz entrevistas antes com as pessoas da psicografia. Chico, então, sempre deixou a sua casa aberta para cientistas e jornalistas. Sempre. Muitos dos confrades espíritas que foram visitar Chico na época das psicografias falavam. Era quase que constante repórteres e cientistas lá observando. E todos eles ficavam realmente de boca aberta, devido à capacidade mediúnica, e muitos deles realmente entenderam que não havia nenhuma pesquisa antes, que muitas pessoas chegavam ali, Chico nem conhecia, chegava depois da hora, e que Chico trazia informações muito pontuais, com detalhes de nome, apelido, rua, cidade.
Chico nunca tinha visto aquela pessoa e por isso a importância também, né? Naquela época não tinha internet, né, para Chico pesquisar, para nada. Então Chico não tinha medo. Aquele que tem uma fé racionalizada não tem medo da pesquisa. Por isso as reuniões mediúnicas sérias também precisam dessa avaliação de mensagem. O médium não tem que ter medo de avaliação, não tem que ter medo do animismo, muito pelo contrário. No livro dos médiuns, eu separei aqui para trazer para vocês, Kardec fala: não basta que um espírito se manifeste para que lhe dê crédito. É preciso que, antes de tudo, se saiba com quem está se tratando. Por isso, desconfiar dos espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, moralistas ou reformadores. Isso está lá no livro dos médiuns. Olha o que Kardec fala. E como que isso ocorreu, né, pessoal? Principalmente depois da pandemia. Muitas mensagens psicografadas. Quantas mensagens psicografadas surgiram na internet? O ator famoso que morreu, a cantora famosa, a apresentadora famosa, psicografia, a pessoa que tinha acabado de morrer, uma semana depois já viu uma psicografia de 3 páginas, e falando isso e falando aquilo. As de artistas é as que mais têm visualização, né, na internet. Todo mundo aceita aquilo ali cegamente. Não é isso que o Espiritismo propõe. Não estou falando que dentre as cartas ali não possa ter alguma que seja séria. Pode ter, sim. Pode ser que o médium tenha bom senso, mas até o médium pode ser enganado. O problema é nós pegarmos essas psicografias e validarmos como verdade absoluta. É a psicografia de Bezerra de Menezes. Na época da pandemia era cada semana 1 ou 2 psicografias, sem avaliação criteriosa nenhuma. Não é isso que Kardec propôs. Avaliação, bom senso. Isso que está falando aqui é sentido, senão a gente começa a uma fé cega, a ir para um mundo muito fantasioso e perigoso para nós. Muito perigoso. Não sabemos o médium, o centro espírita que avaliou essa mensagem. Se o médium é confiável, aí a gente vai, compartilha. E vocês podem avaliar, não precisa nem de acreditar em mim, vai lá. Põe lá as psicografias de famosos, e é 1 milhão de visualizações, 2 milhões, né? Agora você coloca lá, vamos estudar o livro dos médiuns, aí é 100 visualizações, 200, quando chega muito a 1000. Muito é 1000 ou 1000 e pouco. Vamos estudar o livro dos espíritos, 1000 visualizações. Psicografia de famoso, 1 milhão. Nós somos aguçados por essa curiosidade e aceitamos verdades, às vezes, que não são, como Kardec falou aqui no livro dos médiuns. Por isso que um centro sério, se chega uma psicografia da famosa fulana de tal, ou do político famoso, ou não sei quem de famoso, eles vão avaliar aquilo ali, ver se tem outras informações, esperar um pouco, pedir uma confirmação em outra reunião mediúnica, sem eles saberem o conteúdo, fazem testes, e aí sim depois, com muito cuidado, vai ter uma publicação, porque o próprio Chico Xavier aceitava essas avaliações. Ele nunca negou avaliação nenhuma. Muito pelo contrário, o André Luiz ficou quase 2 anos se aproximando do Chico, para que a psicografia saísse de forma mais límpida possível. Isso nós estamos falando de Chico Xavier. Isso não é o William que está falando, leia lá na introdução do Nosso Lar. André Luiz ficou cerca de 700 dias se aproximando do Chico. 700 dias, ou seja, 2 anos, indo todo dia, ficando ali perto do Chico, 40, 50 minutos, conversando com ele, indo durante o desprendimento noturno. O Chico foi muitas vezes ao Nosso Lar. Principalmente durante a psicografia do Nosso Lar, nós temos relato do Chico falando que ele foi várias vezes em desprendimento. E quando o Nosso Lar fica pronto, há uma avaliação dos mentores espirituais e também da publicação. Chico nunca negou isso. William, mas a publicação foi muito rápida. Foi, mas teve avaliação. Não é se é rápido ou não, é se tem essa avaliação. Olha, eu psicografei isso daqui. Lê, vê se faz sentido. Por isso que às vezes o médium que produz sozinho, ele pode ser facilmente enganado. Porque quando você tem uma sustentação vibracional e crítica, você tem mais fundamento. E nós, às vezes, estamos aceitando, no mundo moderno, com muita rapidez, todas essas psicografias, para que nós tenhamos o alívio mais rápido. Nossa, mãe, morreu
desencarnou tem uma semana, já mandou psicografia. A gente começa a acreditar que é uma receita de bolo, que toda desencarnação é igual, que o nosso parente que desencarnou vai psicografar rápido, sendo que se você ler lá nas obras básicas, você vai avaliar que cada espírito chega numa condição, que tem uns que conseguem se manifestar rapidamente, que outros não. Outros vão demandar meses, anos, décadas, vai depender. E aí nós pegamos uma verdade e validamos ela com tudo. Por isso que tem que ter uma avaliação. E o que difere, então, não posso deixar de falar isso aqui, o espiritismo da seita. O principal ponto que eu coloco aqui é a abertura ao questionamento e à razão. Então fiquemos atentos aí, mesmo, às vezes é o que eu falei, né? Temos diversos centros espíritas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Se você está numa casa que não te permite questionar, perguntar, avaliar, cuidado, né? Não é isso que Kardec propôs. Abertura sempre ao questionamento e à razão. Essa é uma das principais diferenças. E Allan Kardec sempre encorajou, pessoal, os espíritas, a nós a refletirmos e analisarmos criticamente os ensinamentos. Ele propôs a fé raciocinada, racionalizada, que deve ser aberta ao exame e à análise. As seitas, por outro lado, muitas das vezes exigem obediência cega e não se pode questionar as suas crenças e principalmente os seus líderes. Desencoraja o questionamento. É assim porque o que é, não podemos questionar. Então, acordem se vocês estão num local que não pode haver questionamento. Estrutura descentralizada. Muito importante isso aqui também, que é um ponto muito importante para nós avaliarmos. A diferença, né? O espiritismo, como movimento, não tem uma hierarquia rígida ou uma autoridade central ou um líder. Ah, o médium fulano de tal é um médium há não sei quantos anos, ele é o líder do movimento espírita. Não. Ele pode ter uma influência muito grande, ele pode ter um trabalho excelente na caridade, ele pode ter publicado centenas de livros, sim, ele pode ter uma autoridade moral, mas no espiritismo não temos líderes centralizados, até mesmo porque qualquer pessoa pode errar estando encarnado. O que Kardec nos ensina ali? Por isso a importância de ler Kardec. Somente os espíritos de altíssima hierarquia evolutiva reencarnam ou encarnam e não erram mais. Esses espíritos é do nível de Jesus para lá. Fora disso, todos podemos cometer alguns deslizes ou algumas questões. Ah, William, mas esses médios grandiosos erram pouco. Concordo, pode ser que eles erram bem menos que a gente, pode ser que eles estejam muito mais próximos de uma evolução. Mas, ainda assim, não são líderes, por mais que pareçam ser. Porque no nosso inconsciente ainda buscamos liderança. Ah, fulano já é médium há 60 anos, já dá palestra há 50, já está na casa espírita há 40 anos, esse é um líder. Nem sempre, pessoal. Nem sempre essa pessoa estudou profundamente ou é espírita interiormente. Às vezes pode ser só no exterior. Por isso, a avaliação e percepção. Se percebermos que estamos aí numa fé cega, critique-se. Liberdade de pensamento. Isso é muito importante também para nos diferenciarmos da estrutura descentralizada. Em uma seita, há frequentemente um líder carismático ou uma autoridade central que dita as regras sem votação, sem ser questionado, na grande maioria das seitas. Em algumas pode ter até mais de um ou outro líder, mas eles estão ali centralizados numa ideia central. Liberdade do pensamento. O espiritismo valoriza a liberdade de pensamento e de consciência. Kardec afirmava que as ideias espíritas deveriam ser aceitas voluntariamente através da compreensão e nunca por imposição.
Esse respeito pela autonomia intelectual e espiritual é um fator essencial para diferenciar o espiritismo de uma seita, que muitas das vezes na seita busca impor as suas crenças e controlar a vida pessoal dos seus membros, limitando as suas escolhas. Olha que importante nós falarmos sobre isso. A diferença do espiritismo. O espiritismo está ali. Se você chegar no centro espírita, você pode até ser apresentado ali as obras básicas de Kardec e você é livre para estudá-las ou não. E o que você faz na sua vida pessoal corre por você. Ninguém tem o direito de se intrometer na sua vida pessoal. Porque o conceito da reforma íntima é individual. Você que vai entender o momento certo de modificar ou não, de melhorar ou não, de diminuir ou não. Ninguém tem o direito de apontar. Se estão fazendo isso, não é espírita. Se estão controlando a sua vida pessoal, o que você faz, não é espírita. Pode parecer espírita, mas não é. Kardec, então, fala, não impor religião. O pensamento, ele deve ser livre. As pessoas devem ir até o espiritismo por livre e espontânea vontade, até mesmo porque não funciona essa imposição. Ela pode funcionar durante 1 ano, 2, 3 no máximo. Aí a pessoa começa a falar, não, mas está estranho isso, né? Portanto, se você então está aí num centro espírita, ou que o presidente da casa, o vice-presidente, ou o dirigente da reunião mediúnica está investigando muito a sua vida pessoal, você está fazendo isso, você está deixando de fazer aquilo, pode falar com ele. Isso não é espiritismo. Até mesmo porque nós podemos falar isso numa palestra, orientar todo mundo, e cada um vai entender ali, seguir para sua casa e decidir ou não. Quando a gente está falando ali de uma questão de reforma íntima, de melhoria interna, o palestrante é o principal ponto de entender que cada um está no seu tempo. Se nós não gostamos de imposição, também não vamos impor nada a ninguém. Quem está aqui me ouvindo que já melhorou, que já diminuiu alguma questão na vida, que já tentou melhorar algo, entende como é difícil em muitos momentos, como é problemático, como que às vezes a gente precisa de tempo para digerir algumas questões, porque então nós vamos querer impor ao outro uma mudança rápida que às vezes nem nós fizemos. Então é uma avaliação, é isso que Kardec falou. Se nós nos preocupássemos muito mais com a nossa reforma íntima, evoluiríamos muito mais rápido. O objetivo então do espiritismo é a elevação moral e intelectual, o que contrasta com algumas seitas. Por quê? Muitas delas tentam te limitar a apenas o conhecimento intelectual que elas impõem. E Kardec também nunca falou que você não poderia estudar outras religiões, outras filosofias. Não só pode, como deve. Até mesmo porque quando você estuda, você pode comparar, você pode avaliar. Você não é proibido de ir e verificar com os seus próprios olhos outros cultos religiosos. Não. Estudar, pesquisar, não é proibido. Em algumas são proibidos. Então, se o centro que você está também proíbe aí, não pode ir mais em nenhuma outra religião, avalie. Porque você pode, você é livre. Até mesmo para você escolher com mais assertividade, você precisa às vezes conhecer outras religiões, ver se faz sentido, ver se te impacta, ver se não faz sentido nenhum. O que o Espiritismo nos fala então? Não desrespeitar. Não desrespeita a crença alheia. Você foi convidado, você sentiu de ir lá numa igreja evangélica, católica ou em qualquer outra religião, vá, pode ir. Se o centro que você está falando ali que é proibido, avalie esse local. Bom, pessoal, nosso tempo aí já está chegando ao fim, né? Mas eu quis trazer esse tema. Esse tema é importante nós falarmos aqui no Evangelho. Eu sei que é um tema mais duro, de reflexão, mas ele é também consolador, porque também vai falar do que o Cristo nos ensinou. Porque Cristo sabia entrar e sair dos lugares, Cristo respeitava todas as diversidades que haviam ali na época dele. Cristo nos ensinou a amar e a nos descobrirmos, e é isso também que o Espiritismo vem propor. Esta avaliação aqui é para nós avaliarmos, sabe por quê? Eu tenho percebido
Muitas das vezes, muitas pessoas que me procuram através da internet ou pessoalmente, pessoas desistindo do espiritismo por causa de outras pessoas. Não desista do espiritismo por causa de pessoas. Porque o que Kardec propôs está muito claro ali. E pessoas erram. Líderes de centro espíritas pode errar. Pode falar coisas absurdas. Por isso que nós precisamos estudar e fazer uma avaliação pontual. Por isso que nós podemos e devemos ter o pensamento crítico e aberto. Porque às vezes não é o espiritismo, pode ser o centro que você frequentou ou o local que você foi. Apesar dos centros ter uma centralização, um direcionamento da FEB, muitos podem seguir aí as suas orientações ali. Se você perceber então, não desista deste processo de reforma íntima, mas avalie com carinho. Então é evangelho também nós termos essa abertura do pensamento. Vamos então para a nossa meditação final, depois deste tema muito necessário. Ser espírita é ter uma fé racional, racionalizada, é observar, é poder avaliar para não acreditarmos em nada cegamente. É o que Kardec nos propôs e outros tantos espíritos que vieram depois com Chico, com o próprio Divaldo e tantos outros médios, entendendo que somos aqui neste momento pessoas encarnadas que estamos num propósito de melhoria interna. Uma melhoria, uma transformação moral para nós evoluirmos a cada dia com mais amor e com mais carinho. Vamos trazer um pensamento, uma paisagem tranquila. Está chovendo hoje, né, em vários estados do Brasil, em várias cidades, aqui na minha região também muita chuva. Vamos aproveitar que a chuva traz a limpeza, vamos nos conectar com os benfeitores queridos da colônia das águas. Essas águas que nos limpam, que limpa também a atmosfera, o ambiente, que vai renovando a vida na primavera através da água, da iluminação solar. Nós vamos ver novamente o florescimento, o crescimento das árvores, das folhas, e que possa crescer dentro de nós também, através da limpeza das águas da colônia das águas, esse florescimento, crescer algo dentro de nós, modificar. Que nós não desistamos da causa de sermos espírita, porque Kardec nos fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que ele tem em domar as suas más inclinações. Não é por ser um espírito iluminado, só de termos um esforço, uma melhoria, de darmos um passo inicial. E é assim que nós vamos conseguir. Nós vamos avaliando e crescendo. Que essas pessoas que tentam de alguma forma ou de outra também deturpar o espiritismo, elas possam ter essa compreensão do estudo, da análise, da observação. E nós vamos nos aproximando dessa colônia, trazendo no nosso ambiente psíquico espiritual essas águas correntes, que vai limpando o nosso perispírito de forma direta ou indireta. E nós vamos vendo um pouco desses fluidos mais pesados indo embora, através dessa água corrente. Imaginamos então uma fonte de água que nasce de dentro de uma árvore muito grande. Estamos chegando perto e vamos colocando os pés dentro dessa fonte, que não é muito funda, sentando, deixando que a fluidificação dessas gotículas de água dessa colônia possam permear todo o nosso perispírito. E nós vamos sentindo uma leveza. E esses benfeitores se aproximam em movimentos circulares, começam a nos ajudar com um passe. Querido Mestre Jesus, autorize neste momento que à distância os nossos irmãos, irmãs possam receber este passe. Mentalize neste momento alguém que esteja precisando deste passe, ou uma ou duas ou mais pessoas. Alguém recém-desencarnado, alguma pessoa que esteja doente, acamado, que esteja precisando desses fluidos,
ou alguém que esteja passando por um problema psicológico grave, quem vier no pensamento, pense nessa pessoa, no rosto, no nome, peça a Jesus. Jesus nos ensinou a pedir, a bater. Vamos pedir a Ele ajuda para essas pessoas, que através do passe, essas pessoas possam receber fluidicamente uma melhoria. Sabemos que nada é por acaso, mas que esses fluidos possam dar coragem a essas pessoas e a você também. Se você está ouvindo o Evangelho e sente alguma coisa, alguma questão fisiológica, psicológica, peça. Vamos entregar um pouco neste momento a nossa confiança na mão desses benfeitores, que eles possam nos ajudar e nos auxiliar. E nós somos tão gratos à Colônia das Águas, que sempre nos beneficia com as suas vibrações mais leves, mais sutis. Quando eu faço a prece final, nós recebemos aí os últimos fluidos. Senhor Jesus, nós somos imensamente gratos por este momento e pedimos que essa fluidificação possa nos atingir a todos, os que estão ouvindo ao vivo este Evangelho e os que ouvirão gravado. Que essa energia possa também ser expandida para a nossa cidade, estado, país. E mais uma vez pedimos, Senhor, sabemos que neste momento muitas pessoas podem estar passando por aflições, por percas materiais ou espirituais. Que elas possam ser confortadas, que este Evangelho possa atingir o objetivo a qual foi programado, acordar um pouco as consciências e termos mais bom senso diante da nossa religião tão querida que é o Espiritismo. Agradecemos por essa oportunidade e neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retornar, meus irmãos, minhas irmãs, lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus. Pode abrir o olho quando vocês se sentirem confortável. Agradecendo a Deus, a Jesus. Um abraço para a Daiane Oliveira, vou mandar um abraço para vocês, tá, pessoal? Não esqueça de deixar aí a cidade, estado, país, muita gente fora também ouvindo aqui. A gente manda um abraço para vocês. Se eu não conseguir mandar para todos agora, na próxima semana a gente manda, tá bom? Daiane Oliveira, dos Estados Unidos. Um abraço, amiga. Thaís Mesquita, Sandra Bertani, Márcio Costa, Sidney Bica, Márcio Pontes, Maria Horner, dos Estados Unidos, Beth Gomes, o pessoal não está colocando a cidade. Edilaine Cabreira, abraços. Natalícia Fonseca de Moraes, Branca Ramos, de São Paulo, capital. Cássio Gaurgilo, acho que é isso, abraço, Deus te abençoe. Joana Dark de Jesus, de Unai, Minas Gerais. Tiago Oliveira, da Alemanha, abraços, amigo. Gicielo, abraços também. Lucila Miranda, de São Paulo, capital. Lara Brito, Teresópolis, no Rio. Maria Isabel, Zuleide Russo. Clarice Costa, Branca Ramos, Sueli Silva, Dani Marques, de Barroso, em Minas Gerais, pessoal de Minas. Dr. Marco Antônio, um abraço. Iva Araújo, de São Paulo, capital. Fatinha Viana, sempre nos ajudando aqui a compartilhar. Deus te abençoe. Ajuda aí, pessoal, compartilhar, deixar o seu comentário. Isso faz com que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo e pensar um pouco sobre a fé racionalizada. Samária, Fortaleza, no Ceará. Um grande abraço. Miriam Nova, do Rio de Janeiro, capital. Marinês Silva Pereira, de Brejão, em Pernambuco. Luiz Fernando, Salvador, Bahia. Antônio Nivaldo, de Feira de Santana, também na Bahia. Eduardo Silva, abraço, amigo. Filomena Vargas, de Ubá, Minas Gerais. Marta de Paula Santiago, de Correntes, em Pernambuco, abraço. Isabel Manso, da cidade de Porto, em Portugal.
Dias Dávilas, da Bahia, a Janda, Arthur Câmara, Cristina Rodrigues, Jesus também nos ajuda, sempre comentando aqui, compartilhando, Deus abençoe. Paula Carol de Formosa, em Goiás, acho que é isso mesmo. Luciana, do Rio Grande do Sul, cidade de Osório. Abração, pessoal, do Rio Grande do Sul. Luciene Francisca de Chopana, Sônia Cardoso. Fernando Antônio Haddad, não colocou cidade, um abraço, amigo. Aline Silva, cidade de Braga, em Portugal. Sônia Marinho. Pessoal, vamos ficando por aqui hoje, devido ao tempo. Continue deixando aí a cidade, ajuda o nosso evangelho também a chegar a mais corações amigos. A gente agradece imensamente vocês pelo carinho. E se Deus quiser, a gente volta na próxima semana. Um abraço.